Olá, tudo bem? Aqui é Elio de Lima, sou contador, especialista em controladoria e gestão tributária. Vamos iniciar mais um momento de estudo sobre a reforma tributária. A nossa semana de imersão sobre a reforma tributária vem trazendo para você as atualizações e os pontos mais importantes para você se inteirar sobre todo o processo nesse momento. Então, eu quero te convidar a acompanhar o nosso material, a acessar o nosso site www.soluçõesempresarialnegocios.com.br, onde nós temos uma aba Reforma Tributária e uma outra aba Imersão da Reforma Tributária, onde ali temos bastante material, bastante informação e vamos nos comunicar com você através do nosso site também e das nossas redes sociais. Queremos agradecer a Bastazine Contabilidade que está cedendo espaço e estrutura para que nós possamos realizar esse treinamento durante essa semana. E você que precisa de um especialista pode entrar em contato conosco para que nós encontremos o especialista que vai te atender na preparação para a reforma tributária. Então, vamos começar com a nossa apresentação aqui, onde nós pensamos já um processo diferenciado, o IVA dual. O que vem a ser o IVA dual? IVA é Imposto sobre Valor Agregado. Dual porque tem duas modalidades. Então, existe o CBS e a CBS e o IBS. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela é uma contribuição aplicada sobre todas as operações com bens e serviços, que vai atender à geração de receita, de arrecadação para a União, para o governo federal. E aí o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai atender à arrecadação, à geração de receita para os estados e municípios. Isso foi possível a partir do advento da Emenda Constitucional 132 e, posteriormente, a Lei Complementar 214. Então, o novo sistema tributário que se espraia pela nossa economia, que vai começar a acontecer no nosso dia a dia, ele, a partir de 2026, vai ser mais presente, mais efetivamente, com toda a plenitude, a partir de 2033. Temos aí 7 anos de mudança para que toda a sociedade, todas as empresas, todo o meio econômico se prepare. Ele contempla a instituição desses dois tributos. Então, o IBS, ele substitui o ICMS e o ISS, e a CBS substitui PIS, COFINS e abarca uma parte do IPI, né? Então, o IPI passa a não existir no restante do território nacional, sendo aplicado apenas para as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, com tributação superior a 6%. O restante também não terá mais aplicação do IPI. E este sistema com dois impostos, essa nova modalidade, ela é aplicada sobre o consumo. A tributação sobre a renda, ela ocorre sobre a tributação, melhor dizendo, né, o sistema tributário, ele pode ser aplicado, no caso brasileiro, sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre as operações com folha de pagamento ou que vão gerar os benefícios previdenciários, né, e também sobre o consumo. O consumo é aquilo que a gente mais presencia, está em todo produto que a gente consome, todo serviço que a gente utiliza, ali há o consumo. Então, nesse modelo de IBS-CBS, ele vai atingir a toda a sociedade no ambiente do consumo, com um modelo não cumulativo, uma base ampla, né? Ou seja, vai abarcar todos os bens, serviços, direitos, com créditos amplos, cobrança no destino e muita simplificação que vai acontecer em relação ao que nós temos atualmente, né? Então, para você ter uma ideia, o programa atual, nós temos 27 legislações de ICMS, nós temos mais de 5.700 legislações de ISS. Tudo isso vai passar a ser uma única legislação nacional, né? É claro que haverão pontos
específicos sobre a questão de aderir ou não à alíquota nacional, padrão, para o município, para o estado, porém, não vai haver mais essa legislação particular, específica de cada estado, de cada município. O PIS e COFINS tem ainda, né, regras complexas, e essas regras geram um contencioso tributário. Então, a partir deste momento, né, de 2026, já começamos a dar os passos para 2027, já não existir mais PIS e COFINS, a CBS entrar em campo integralmente, e aí já se resolve boa parte de todos os problemas que nós tínhamos anteriormente nesse modelo atual, que chegou a um ponto de ruptura, né? Chegou a um ponto máximo que a sociedade necessita de um modelo mais claro, mais tranquilo de se entender por todos os entes que atuam no ambiente econômico. Então, para vocês terem uma ideia, o contencioso judicial gigantesco era de mais de 5 trilhões de reais. Né? E o risco jurídico, imprevisibilidade, esse modelo que nós temos sempre tem ali uma celeuma para ser levantada. Então, o problema foi resolvido. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS passam a ser 2 tributos, e aí surge um outro imposto que é o IS, que é o imposto seletivo, que vai proteger algumas questões relacionadas, gerar um caixa, melhor dizendo, né, para investimentos com relação ao meio ambiente e à saúde. Então, ele vai ser aplicado sobre produtos que agridem, né, o meio ambiente ou a saúde, e aí esse imposto é para gerar uma arrecadação para ações específicas nesse segmento. Mas, como o IBS e CBS vai ter uma base nacional, então isso também praticamente extingue a guerra fiscal. Já não se tem mais o poder de estabelecer-se, entre aspas, um benefício para uma empresa. Não, as empresas agora não terão essa moeda tributária como via de opção para o seu investimento. O modelo tributário, a própria lei 214 diz, olha, o princípio da lei é a neutralidade, ou seja, ela não deve interferir na opção de consumo e nem na economia. Então, a partir disso, as empresas precisam realmente tomar decisão com base em cadeia logística, com base em força de trabalho, com base no seu mercado, e não pensando em ficar numa região porque o Estado oferece esse ou aquele subsídio, ou porque eu tenho que gerar um crédito para poder diminuir a minha carga tributária. Não, isso já não vai sofrer mais a interferência do modelo tributário atual a partir de IBS e CBS. A cumulatividade, então, né, acaba. Então, aquele imposto sobre imposto que vinha em cascata, ele já deixa de existir, ele passa a ser apenas imposto sobre o valor agregado. E também o contencioso tributário, ele sai de cena, porque justamente nós estamos construindo legislações claras que já experimentadas pelas dores desses tributos atuais, pelos problemas que o modelo tributário e legislativo atual tem gerado para o judiciário, para a economia do nosso país. Então, a partir dessa lei 214, já se construiu um marco legal, um regulatório muito mais tranquilo para que as empresas possam atuar. Então, o novo sistema contém 2 impostos, IBS e CBS. E aí acabam os outros tributos. Há uma migração gradativa. 2026 vai aparecer nas notas fiscais a marcação do IBS e CBS, e 2027 CBS já assume o lugar de PIS e COFINS. E depois, de 2027 até 2032, progressivamente ISS e ICMS
vão transferindo o percentual das suas alíquotas, da sua arrecadação, para as alíquotas do IBS. E depois, de 2033 em diante, aí sim, esses tributos deixam de existir, e passam a vigorar apenas IBS e CBS. Porém, nós ainda temos outros modelos de tributos que vão continuar caminhando e continua vigindo, continua em funcionamento. O microempreendedor individual também continua em funcionamento. Os modelos de apuração do lucro, com base no lucro presumido, com base no lucro real, com base no lucro real estimado, esses modelos de apuração do lucro, eles continuam vigindo. Então, esses tributos, eles acontecem sobre o consumo, Então, nós vamos entender melhor esse processo. Com isso, um dos pontos principais também é que o imposto vai ser arrecadado para o destino. Aí, outra mudança, além da guerra fiscal entre os estados, municípios que ofereciam benefícios daqui e dali, as empresas acabavam se posicionando mais estrategicamente por conta de benefícios tributários, a partir de uma regra nacional, onde poucas coisas estão na decisão dos municípios, e aí as empresas passam a ter essa decisão de estar onde o seu cliente, o seu nicho de mercado se encontra, ou também estar próximo à sua cadeia de fornecimento, ou próximo ao local de escoamento da sua produção, Então, as empresas vão se posicionar mais estrategicamente com base na cadeia de produção, com base na logística, com base na distribuição dos seus produtos, do que na questão tributária, que era o que acontecia anteriormente. E aí, nós temos no Brasil muitas empresas que têm filiais num estado e outro por conta de créditos e notas fiscais que iam e vinham, que aconteciam num ciclo somente para que a conta tributária fosse menor. Nesse momento, então, as empresas, a partir da instituição do IBS e CBS, as empresas vão começar a pensar se vão manter filiais em alguns estados, porque nós temos o alíquota nacional, as empresas podem optar, os municípios e os estados podem aderir a essa alíquota nacional ou escolherem uma alíquota próxima para que eles possam definir como alíquota no seu estado. Essa alíquota ainda vai ser construída durante o ano de 2026 mediante as sondagens que vão acontecer em relação a todo o volume de transação que vai ser exposto através das notas fiscais. Nós vamos explicar isso com mais detalhe nas próximas lives, nos nossos próximos vídeos. E o arrecadador do tributo é o destino. E aí, às vezes, a empresa vai se perguntar: onde está o meu cliente? Eu tenho que estar próximo dele, porque o imposto do meu produto está indo para ele. Será que é melhor gerar emprego e estar em outra base territorial? Então, as empresas também podem fazer todo esse desenho estratégico mediante essa mudança que vai acontecer do ponto de arrecadação. Por exemplo, o estado de São Paulo, a região sudeste, a região sul, região nordeste, centro-oeste, cada um tem uma potência, norte, cada um tem uma potência produtiva. E às vezes o centro-oeste produz grãos, mas a região sudeste ela industrializa esses grãos e devolve em produto processado para o restante do país. Então, a empresa esmagadora, produtora, processadora de grãos, ela precisa estar na região
Sudeste, se ela for pensar em porto de exportação, se a saída para o porto é essencial para as suas operações, ela pode pensar em migrar para a região Sudeste. Porém, se ela pensar na cadeia de fornecimento, ela vai, às vezes, estar próximo da unidade produtora. Então, nós temos que ver que esses arranjos todos vão ser refeitos, né, durante esse processo de implantação da reforma tributária. E um pressuposto é a não cumulatividade plena, ou seja, se você tem crédito pelas aquisições que correram em IBS e CBS, e você tem débito pelas suas saídas. Então, tudo que você comprou que tiver IBS e CBS, você vai ter crédito, e tudo que você vender na saída vai ter débito. Então, muitas situações que antes não se permitia crédito, eram cheias de renúncias ali que as empresas acabavam fruindo esse crédito dentro da sua realidade, agora passam a estar dentro de um modelo claro de utilização de crédito, porque o crédito é financeiro, ou seja, com base no valor do imposto pago. Então, só para a gente finalizar esse primeiro momento, né, os nossos novos tributos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substitui o ICMS, e o ISS será gerido por um comitê gestor nacional com distribuição automática de receita. E o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, substitui PIS e COFINS, e aí vai ser gerido pela União, né? E também o IS, que é o Imposto Seletivo, tributa os produtos prejudiciais à saúde e ambiente e não gera crédito. Então, nessa semana de imersão, nós vamos estar tratando dos vários pontos da nossa reforma tributária e nós queremos nos colocar à disposição. A Bastazinho Contabilidade está aqui já com a equipe preparada, esquentando os motores para poder te atender e te apoiar nesse processo. E nós também vamos estabelecer parcerias para treinamentos, para lives, para outros atendimentos necessários à sua empresa. Então, entre em contato conosco para que nós possamos entender qual a sua real necessidade e dar para você a melhor solução. Lá o nosso site para você ter o nosso simulador de preços que vai te dar bastante base para você entender todo esse processo de formação de preço e também a aba imersão na reforma tributária. Solução Empresarial Negócio, gerando informações e prestando serviços que agregam valor ao resultado dos nossos clientes. Até o nosso próximo vídeo, um grande abraço!